Eu não sou de maneira alguma nenhum especialista em Olivia Rodrigo. Eu acho que o meu interesse foi só sendo cada vez mais suficientemente capturado, a ponto de eu ir prestando cada vez mais atenção no que estava acontecendo na carreira dela. Até que chegamos nesse último álbum que me agradou bastante, me agradou o suficiente para selecioná-lo como tema que ia me ajudar aqui nesse eterno retorno do assunto música ao canal, porque eu já tinha mencionado em vídeos anteriores a possibilidade de fazer um vídeo sobre, teve gente que comentou que teria interesse, então You seem pretty sad for a girl so in love. Vamos recapitular brevemente a carreira dela até aqui, do meu ponto de vista, de cabeça, e vocês me dizem se é mais ou menos por aí ou se eu tô viajando demais. Ela e a Sabrina Carpenter meio que brigavam pelo mesmo cara? Ou a Sabrina Carpenter pegou o ex dela? Tem alguma coisa assim, não tem? Aí ela foi tirar sua carteira de motorista, como disse que faria, mas acabou dirigindo sozinha, porque o amor de autoescola dela deu errado. Quem sabe isso não seja culpa da máfia do Detran. E déjà vus, né? Caramba, sorvete de morango comido com a mesma colher? Eu já fiz isso com ele. As piadas que você ri? Eu que contei pra ele. Depois ela ressuscitou o rock, né? Tirou a poeira de todas as guitarras, reabriu todas as garagens e tchau, obrigado. Finalmente ela chega aqui nesse novo álbum que tem muito menos energia adolescente que os outros antecessores, que os dois primeiros, e não digo isso de forma negativa, não é uma criticazinha. Ela era basicamente adolescente, né? Então você fazer um álbum com energia adolescente, de certa forma é o melhor que você pode fazer com os anos que você tá vivendo. E pra mim, que sou um homem de quase 30 anos, consumir coisas que têm uma energia adolescente já começa a ter um certo apelo nostálgico pra mim. Só que agora a gente chega nesse momento da carreira dela, onde ela parece ter ficado mais triste. Não sei necessariamente se ela tá mais triste, mas as coisas estão mais cinzentas. E mais cinzentas com a intenção de dizer que não é tudo tão preto no branco. Eu diria que os dilemas emocionais que ela vive nesse álbum tem mais nuance, tá ligado? E ao mesmo tempo que testemunhamos esse amadurecimento que talvez não seja emocional, porque essa é uma forma muito pessoal de analisar o que uma popstar jovem tá fazendo da vida dela, mas dá pra dizer que talvez seja uma maturidade mais lírica, então uma maturidade maior nas suas canetadas ali pra descrever o que tá acontecendo, menos energia adolescente e um pouco mais de nuance e complexidade. Ao mesmo tempo, me parece que ela ficou viciada em The Cure, né? Culminando, inclusive, deliciosamente num feat delicioso que ela faz com o Robert Smith nesse álbum. E, ao mesmo tempo, parece que ela veio desenvolvendo, ao longo dos anos, algum problema estomacal muito sério. Porque, caralho, são muitas letras sobre dor de barriga que essa garota faz. Porra, ela tá com desconforto estomacal. Porra, pensar no cara deixa ela ruim do estômago, que não sei o que, ela não consegue comer. Meu Deus, não é possível que na própria faixa com o Robert Smith, que é What's Wrong With Me, ela diga que ela foi na médica e que a doutora disse que tá tudo bem. Guria, melhor ir num gastro, num especialista, tá ligado? Queria, antes de começar um mergulho um pouquinho mais específico no decorrer das faixas desse álbum, falando sobre como foi uma das minhas primeiras experiências com ele, narrando aqui o que essencialmente foi uma vibe inenarrável. O inverno começava a cravar as suas sujas garras aqui na República Congelada de Curitiba, o que ocasionou complicações no nosso ciclo de lavagem de roupa, porque a roupa começou a demorar demais pra secar no varal e a gente não tem uma lava e seca aqui em casa ainda. Foi então se iniciando um caos de indumentária, uma grande crise de vestimenta. A gente teve que recomeçar esse ciclo de alguma forma e a solução que encontramos foi contrariar aquele ditado que diz que roupa suja se lava em casa. Porque eu, pela primeira vez, fui numa dessas lavanderias que você paga pra lavar sua roupa. Lá eu poderia lavar e secar, então, né? E pra mim também tem esse apelo. Eu tento viver minha vida como uma sequência de pequenas aventurinhas. Então é tipo, a primeira vez que eu vou lá na lavanderia. Caramba, essa é a aventurinha que eu vou viver no dia. Então eu enchi o cesto de roupa suja. É relativamente perto aqui de casa, então eu fui andando com o cesto no meio da rua, carregando um cesto de roupa suja na rua, andando como um maluco, porque eu não tenho vergonha de praticamente nada. E a minha mãe sempre me ensinou que vergonha é roubar e não conseguir carregar.
Cheguei lá na lavanderia, onde eu ia pagar para lavar e secar minhas roupas, interagi com um totem de inteligência artificial, selecionei o cheirinho que eu queria, podia ser um cheiro esportivo, um cheiro neutro ou um cheiro de flores. Dadas essas 3 opções e dado a trilha sonora que estava nos meus ouvidos, que vocês já devem imaginar qual era, eu escolhi o cheirinho de flor. E enquanto as minhas roupas estavam lá sendo deglutidas pela máquina de lavar, eu me direcionei a um posto de gasolina que tinha logo ali perto para comprar uma Coca Zero de 600, sentar na cadeira de plástico diante da mesa de plástico que fica na frente ali do posto de gasolina. Fiquei observando os transeuntes passando pela rua, fiquei observando os motoristas preenchendo os seus carros de alimento petrolífico e fiquei ouvindo o álbum novo da Olivia Rodrigo enquanto fazia essencialmente um faixa a faixa comentado com meu amigo Evaldo no WhatsApp, porque a Olivia Rodrigo é a divinha pop favorita dele e ele estava muito obcecado pelo álbum. Eu falei, mano, tô ouvindo aqui. Aí ele foi respondendo na conversa, falando, pô, essa música é assim, essa música é assado. Fizemos um faixa a faixa ali, enquanto a minha Coca Zero não acabava e enquanto as minhas roupas não ficavam prontas. Cara, foi uma completa delícia, fiquei muito feliz de ter a Olivia Rodrigo me acompanhando nesses afazeres e nessas aventuras cotidianas que eu estava vivendo naquele dia. E a partir dali eu fui plenamente capturado pelo álbum. Antes disso tinha ouvido uma faixa ou outra só. Acho que eu até tinha ouvido o disco inteiro num passeio de carro, mas não tinha ouvido no fone, prestando atenção e etc e tal. E tendo a companhia dela nessas aventuras cotidianas, eu fui plenamente capturado. E dali pra frente já comecei ou a voltar a habitar o ambiente sonoro daquele álbum por extenso, como um todo, ou pelo menos selecionando minhas faixas favoritas pra botar de próximo ali na manufatura de uma playlist espontânea pra ouvir na academia, pra ouvir caminhando, pra fazer qualquer coisa, pra lavar uma louça, pra varrer a casa e etc e tal. E acho importante a brincadeirinha de dizer que ela tá viciada em The Cure nesse álbum. Acho que ela já tava dando indícios antes mesmo de lançar qualquer faixa, né? Ela não fez um cover de The Cure esses tempos, ou o Robert Smith já tinha ido no show dela antes, ela tinha ido no show dele. Enfim, me parece que houve um prenúncio de tudo isso antes de tudo isso, né? Mas esse álbum, me parece que super a brincadeira estética dele é fazer essa mistura de pop com pós-punk, com new wave, com um rockzinho alternativo de vez em quando, que, porra, talvez por falta de um vocabulário musical mais extenso, eu vou dizer aqui apenas que é um vício em The Cure da parte dela, mas que, caramba, carrega todas essas coisas, e não apenas isso, como tem faixas, momentos, melodias específicas, ou lógicas específicas na construção lírica da coisa toda que me lembraram outras divas pop, tá ligado? Tem momentos que eu olhava, comentava com o Evaldo, sentado no posto de gasolina tomando coca, falando assim, pô, esse álbum não é meio Lorde também, mano? Em alguns momentos. E o Evaldo concordou comigo. Aí, eu sinto que algumas pessoas online, por comentários que eu vi, concordariam comigo que em alguns momentos esse álbum me pareceu um pouco Taylor Swift também. Achei meio Lana também em alguns momentos. Talvez porque a Lana é a minha artista pop favorita e daí seja mais fácil pra mim enxergar ela em outras artistas pop. E eu acho que você ser uma diva pop é um grande ato de, tá ligado? Subir no ombro de gigantes para enxergar mais longe. Como diria aquela frase típica de formatura, de discurso de formatura. Eu acho que ser diva pop, exercer o ofício de diva pop, é como se você fosse o Avatar, acessando o estado Avatar. E daí você pode se conectar com o espírito de todas as diva pop que vieram antes de você, canalizar toda a energia do gênero, canalizar toda a energia do que talvez não seja um gênero, mas seja uma fórmula musical e estética, e aí sim, produzir o que você tem que produzir, fazer o que você tem que fazer, exercer o seu ofício, exercer o seu cargo, ser uma diva pop. Alguém argumentaria que a Olivia Rodrigo não é uma diva pop? Não sei. Eu acho que a minha definição casual, que não é uma coisa super elaborada, mas a minha definição casual de diva pop inclui a Olivia Rodrigo, inclui a Lana Del Rey, tá ligado? A gente abre com Drop Dead, que é uma faixa super apaixonada, super lindinha, super dramática também, né? Kiss Me and I Might Drop Dead.
Se não for pra amar assim, de que jeito você vai amar, né? Eu estou com a Olivia Rodrigo na dramaticidade da coisa toda. Já continuamos muito forte com o Stupid Song e continuamos muito dramáticos também, né? I want you more than any stupid song could ever say. De minha parte, um começo implacável que vai desaguando em Honey Bee, que talvez seja um momento de baixa, pelo menos de energia, mas acho que não de qualidade, porque também gosto muito dessa faixa e tem uma esperançazinha ali, né? Eu acho que esse álbum todo tem uma estrutura meio clara de ascensão e queda, de romance. Acho que a ideia é essa, né? Tem uma historinha aqui entrelaçando a coisa toda. Acho que é, sei lá, tipo o Igor do Tyler, The Creator mesmo, ascensão e queda de um amor, mas talvez um pouco mais focado na parte, assim como o Igor, não ao contrário de Igor, eu quero dizer, mas talvez um pouco mais focado na parte da queda. Será que não? Eu me sentiria confortável em dizer que esse é um álbum de término, ou, sei lá, no mínimo me sentiria confortável de indicar esse álbum aí pra quem estiver passando por uma grande fossa emocional de relacionamento e estiver precisando, porra, chorar umas boas lágrimas aí, bem acompanhado. Caramba, que vídeo legal sobre música aqui nesse canal que geralmente é sobre cinema ou sobre qualquer coisa que dê na cabeça. Vamos instituindo esse tema como assunto recorrente, mas deixa o seu like, por favor, deixa um comentário, gostou desse álbum, já ouviu, tá concordando, tá discordando, o que você acha, qual foi a sua faixa favorita, quer ver mais música aqui nesse canal? Deixa aí nos comentários, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, coisa arada, enfim, tamo junto. Não esquece, faz essas coisas aí que ajudam. Continuando o vídeo, valeu, tchau, tchau. E assim, por mais que eu enxergue uma historinha clara conectando a coisa toda, não quer dizer que, não sei, cada música não seja um universozinho próprio ali e que as coisas não sejam mais complexas do que simplesmente enxergar uma ascensão e queda de relacionamento. As coisas voltam a ficar musicalmente um pouco mais animadinhas, com Maggots for Brains, mas continuam com essa complexidade emocional, e aqui eu acho que é uma das faixas que tem uma coisa muito sobre ser garota também, ou ser uma garota apaixonada. Gosto muito da próxima também, que é You plus Me equals a heart forever, pelo menos é assim que ela canta, né, mas o nome da música são só os símbolos. Mas eu gosto muito quando, sabe, é essa coisa da fórmula mesmo, que é tipo, você ouve e meio que imediatamente você fica com vontade de decorar a letra pra cantar junto. Drop Dead, Stupid Song, You plus Me, todas essas me deram essa vontade meio que instantaneamente, assim. Não queria fazer um faixa a faixa propriamente dito, eu tô com o álbum aberto aqui, só olhando e lembrando o que eu acho de cada música, mas enfim, gosto muito de My Way e, né, porra, mesmo nome da música do Frank Sinatra aí, né? Imagina confundir as duas no karaokê e acabar cantando essa. Não seria uma troca ruim, né? Essa foi meio hit de TikTok também, não foi? Pelo menos vi um videozinho ou outro do pessoal fazendo aquela parte que é meio competição, assim, sabe? Last time that I checked, I won. Não é tipo isso? Eu acho que Purple foi a primeira faixa desse álbum que demorou mais de uma ouvida pra me conquistar, assim, sabe? Não foi amor à primeira vista com essa faixa. Eu diria a mesma coisa pra Bagged também. Mas Bagged é mais... Essas duas... Demorou mais algumas ouvidas até que elas me capturassem de fato, e me fez pensar no quanto, porra, pra música às vezes é um grande caso de, não sei, não tem coisas que são gosto adquirido? Beleza, tem coisas que você pode ouvir infinitamente e acabar nunca gostando, mas me pergunto quantas coisas, quantas bandas, quantos artistas, quantos álbuns, ou quantas músicas eu teria gostado mais se eu tivesse ouvido o suficiente. Mas aí ok, né, se a minha atenção não foi capturada por qualquer razão que fosse, por alguma característica específica que me fizesse voltar pra aquilo, tudo bem, né, a gente tem um tempo limitado nessa terra pra ter experiências e acabei partindo pra próxima, mas não sei, fiquei com isso na cabeça. Gosto muito de What's Wrong With Me, acho Expectations muito divertida, especialmente Cigarette Smoke me parece, tipo, pra mim, particularmente, meio que a música mais dolorosa do álbum, porque tem outros momentos desse álbum em que o tipo de tristeza ou o tipo de emoção contido na faixa
ao meu ver, é aquela coisa mais olho do furacão, assim, sabe? Quando tá acontecendo algum cataclisma romântico, emocional na sua vida e você tá experienciando a tristeza com a roupagem de desespero, de drama, de caralho, isso tá acontecendo agora, meu Deus, eu não acredito, puta que pariu. Mas, não sei, Cigarette Smoke me parece um pouco depois, me parece uma tristeza com gosto de vazio existencial após Olho do Furacão emocional, tá ligado? Porque é a faixa onde ela tá habitando as ruínas do relacionamento e refletindo sobre a coisa toda, né? Falando, porra, queria meu tempo de volta e não sei o que, não sei o que lá. Não sei, especificamente essa, caralho, parece que me bateu mais pesadamente, assim. Acertou uma quina do meu coração ali e deixou impressões mais latentes. Enfim, tava conversando com o Evaldo de novo ontem de noite, porque eu falei pra ele que tava pensando em gravar um vídeo sobre esse álbum. Já tava com isso na cabeça há algum tempo, né? Como falei pra vocês, já tinha mencionado isso em um outro vídeo do canal. E daí ele me incentivou, falou, pô, grava, né? Pô, álbum maneiro, legal, acho que dá pra falar bastante coisa. Não quero fazer nenhuma grande conclusão aqui, porque não sei se eu tenho nenhuma grande conclusão. Como falei pra vocês, quero incorporar cada vez mais o falar de música na liturgia geral do canal aqui. Continuo com a ideia de instituir um quadro semanal ou a cada 15 dias. Queria fazer um equivalente pra música ao Assistidos do mês passado, onde eu falo sobre todos os filmes que eu vi no mês, mas acho que com música dava pra ser toda semana, ou dava pra ser pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Enfim, seria interessante porque, eu teria um vídeo como esse, onde eu tô falando de um álbum específico, que eu achei que dava um vídeo dedicado específico, mas teria também um vídeo pra falar mais soltinhamente ou menos demoradamente sobre vários artistas, sobre várias coisas que passaram pelos meus ouvidos naquela semana. Tô com isso na cabeça. Pra fazer o que eu não quero que seja nenhuma grande conclusão, porque eu acho que eu não tenho nenhuma grande conclusão, apenas remontando uma conversa que eu estava tendo com o meu amigo Evaldo na noite de ontem. Falei pra ele, pô, no fim das contas, acho que, não sei, esse disco aqui não é nenhuma grande revolução musical, estética, nem nada do tipo, mas, caralho, me parece realmente uma artista interessantíssima na qual eu quero continuar prestando atenção na carreira, dando mais um passo em sua carreira e dando um passo um pouco mais maduro. Beleza, não tem nada de revolucionário acontecendo, mas a gente tá vendo uma artista em franco amadurecimento, misturando referências que estão na cabeça dela, nos ouvidos dela, e é um engordar de catálogo pra ela, sabe? Não no sentido de que, beleza, é mais um projeto só, ou tá apenas engrossando as fileiras de sua discografia, mas digo que é um engordar de catálogo porque, na minha visão, é um álbum que dá robustez pra discografia ascendente dessa mulher. Então, maneiro, gostei, da hora. Pessoal, é isso, obrigado pela atenção e vamos por mais. Até a próxima, um beijo e tchau, tchau.